A paz do Senhor Jesus a todos, uma ótima tarde, glória a Deus, mais uma live, pela graça e bondade de Deus. Estamos aqui hoje, nesse dia, penúltima live do ano, vamos falar sobre uma mulher da Bíblia, Febe. Hoje nós vamos falar sobre Febe. Eu quero aqui já poder agradecer o carinho da Renata, pastora Renata, que saudade. Obrigada pelo carinho, obrigada por estar aqui, tá? Que bom, fico feliz em saber que você tá bem, tá em recuperação. Irmã Sônia, Regina, obrigada pelo carinho, por também estar aqui conosco. Esther, nossa parceira aí, que tem abençoado nossa vida também. Quero agradecer a Deus pela pastora Graça, glória. Obrigada, irmã, pelo seu carinho, por você estar aqui. Ingrid, que saudade. Eu estou emocionada de verdade, porque é a nossa penúltima live. A gente cumpriu aí o objetivo, 1 ano de live. Mulheres da Bíblia, 1 ano de estudo. E essa é a nossa penúltima live. E eu convido você para estar no próximo, que eu quero fazer algo aqui especial. Passou rápido, né? Glória a Deus. Também estou com muita saudade, minha amada. E eu quero, na próxima live, também agradecer a cada uma de vocês com muito carinho. E nós vamos falar sobre a mulher de Provérbios 31, que é a mulher que inspira e que deve ser a nossa inspiração. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre Febe. Ao todo aí estudamos 50 mulheres da Bíblia e não foi sozinha, foi com você. Você que participou, você que estava aqui me ajudando nessas lives, a todas as convidadas que vieram aqui, deram uma palavra rema, uma palavra vinda do Senhor Jesus. Eu sou muito grata a Deus por esse momento, tá bom? Nesse momento eu peço para você, enquanto nós vamos aqui fazer a oração, para que Deus venha conduzir essa live, essa tarde, já encaminha essa live para outras pessoas. Se você está sentindo falta de gente aqui no grupo, já para aí tudo, já manda aí para os seus amigos, pessoas que você sabe que está sempre aqui ligadas, que já se tornaram íntimas, próximas. Manda essa live, eu tenho certeza que Deus vai falar conosco nessa tarde, pela graça e bondade dele, tá bom? Nesse momento, feche os seus olhos, quem pode. Pai, graças te damos por esse momento, Senhor Deus. Obrigado porque podemos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui a sua mão nos sustentou. Te pedimos, Senhor Deus, mais uma vez, vem conosco, Senhor Deus, nessa live, que não venha ser eu, mas que venha ser o teu Espírito Santo de Deus, conduzindo, nos ensinando, Pai, ensinando a tua palavra que é verdade, a tua palavra que é capaz de penetrar no coração, de juntas medulas, a tua palavra é apta para discernir pensamentos e as intenções do coração. Pai, a tua palavra é suficiente, a tua palavra, Senhor Deus, produz restauração, a tua palavra cura, liberta, transforma, Senhor Deus, age, Senhor Deus, através do teu Espírito Santo, pela palavra, Senhor Deus, Pai, que a palavra venha gerar fé em nós, ó Pai, em nome de Jesus te pedimos uma bênção especial a todas as mulheres que vão estar aqui conosco, estudando, Senhor Deus, nessa penúltima live. Jesus, encha-nos, Senhor Deus, nos dê a alegria da tua salvação, fala conosco, não te cales, Senhor Deus, mas que possamos sair daqui transbordantes, Senhor Deus, do teu amor, da tua graça, da tua bondade. Muito obrigada por essa rica oportunidade. Eu quero ser grata e agradecer a cada um que já está aqui comigo, Senhor Deus, que se comprometeu, que parou seus afazeres para poder estar aqui nesse momento. Eu te peço uma bênção especial, Deus, especial para cada pessoa que está aqui hoje comigo. Pai, porque é o Senhor, ó Pai, porque sem o Senhor nada posso fazer. É o Senhor, ó Pai. Pai, eu quero agradecer pela vida dessas pessoas que têm apoiado esse trabalho, que têm permitido, Senhor Deus, eu não desanimar na caminhada, que têm orado e intercedido pela minha vida, Senhor Deus, por esse projeto, por esse trabalho, por cada mulher que é edificada através dessa simples palavra, desse simples tempo, ó Pai, que temos aqui contigo. Muito obrigada por isso. Te peço uma bênção especial. Honra, Senhor Deus, ainda aqui, nessa terra, nesse ano ainda, cada uma que está aqui. E o teu nome seja exaltado, e o teu nome será glorificado em nossa boca, Pai. Toda honra e toda glória a ti. Assim nós choramos nessa tarde, em nome de Jesus. E se você acredita e crê nessa palavra, você diga amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero já aqui dizer que a irmã Tereza
Ô, Glória, tá entrando aqui com a gente também. Irmã Diva, seja bem-vinda. Meu tio Roberto, minha avó Maria, a paz do Senhor Jesus. Luciana, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma live, estudo sobre mulheres da Bíblia. Na verdade, é a nossa penúltima live. Cadê o Quero ouvir aí de vocês. Gente, eu tô até um pouco assim, emocionada, feliz. Eu vou falar isso na última live, que é a live sobre a mulher de Provérbios 31, porque eu não imaginei que eu iria conseguir chegar até aqui. E se eu conseguir, primeiramente eu dou graças a Deus, porque sem Ele nada posso fazer, mas foi por conta de você. Porque você parou tudo. Você parou o seu tempo para estar aqui comigo, para estar aprendendo juntas. E é por isso que eu também não desisti. Você faz parte dessa trajetória. Você faz parte aí. Vamos falar aí, totalizando 50 mulheres da Bíblia que a gente estudou aí. Hoje nós vamos para 49ª mulher da Bíblia. Vamos falar sobre Febe. Versículo 16, Romanos 16, versículo 1 e 2, é onde que está a história dessa mulher. Então, se você pode, abra sua Bíblia aí comigo. E vamos pedir a Deus, se for da vontade de Deus, qual vai ser o próximo estudo, se é para parar, se é para falar sobre um outro assunto, eu não sei. E a gente vai pedir um direcionamento para Deus no ano de 2023. Mas eu quero dizer que foi um ano, passou rápido, né? Eu lembro que em dezembro do ano passado, quando começou esse projeto no meu coração, Deus colocou esse projeto no meu coração de verdade. Eu não imaginei que iria conseguir. Mas pela graça e bondade de Deus, estamos aqui. E você faz parte disso. Cada irmã que esteve aqui, cada convidada que ministrou os nossos corações, eu sou muito feliz e sou muito grata também a vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos falar sobre Febe, aprender um pouquinho sobre ela. Aproveita aí, se você está sentindo falta de alguém, compartilha. É a nossa penúltima live, gente. Compartilha. Eu gostaria muito que todas as mulheres da Bíblia pudessem estar na nossa última live. Ia ser um motivo de muita alegria, sabe? Muita alegria mesmo. Todas elas estando aqui na última live, se não der para estar nessa, mas pelo menos na última live. Porque eu tenho certeza que existem testemunhos que precisam ser contados, eu sei que existem testemunhos que precisam edificar a vida de outras pessoas, e a gente vai falar sobre a mulher virtuosa, né? Que a gente aprendeu na vida de todas essas mulheres, não tem como fechar com essa mulher, que essa mulher, ela é maravilhosa, ela dá uma lição pra gente em todas as áreas. Então, mas hoje ainda não é a última, hoje é a penúltima, nós vamos falar sobre Febe, tá bom? Então, sem mais delongas, Matilde, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, seja bem-vinda, minha amiga Elaine Lucas. Foi tão bom te ver ontem, ver aquela fotinho sua, ver seu sorriso, eu fico feliz pela sua vida, tá? Eu oro por cada uma de vocês, eu oro por esse grupo Mulheres da Bíblia, tá? Vocês fazem parte da minha vida, da minha caminhada cristã, da minha caminhada com Deus. Vocês são bênçãos na minha vida, tá bom? Então vamos lá. Romanos, capítulo 16, versículo 1, 2, nós vamos falar sobre Febe. Quem foi essa mulher? Quem foi Febe? Bem, Febe pode não ser famosa, talvez muitos irmãos nem escutaram falar sobre Febe. Quem já ouviu falar sobre Febe aí, coloca eu. Quem já ouviu falar sobre Febe, coloca eu. Só para eu poder saber, tá bom? Febe foi uma mulher que não foi muito famosa. Talvez não tenha uma história como Maria, não tenha uma história como Marta, não tenha uma história como Ana, como a Sara. E muitas pessoas não lembram dela, não lembram. Agora, ela foi sim lembrada na Bíblia, ela foi lembrada. Na época dela, foi o começo da era da igreja cristã, do cristianismo. E na época dela, Febe, ela era bem conhecida. Febe, ela exercia um ministério peculiar na igreja em Cencreia. E, Karine, o que é Cencreia? Vou te explicar. Cencreia era uma região, tá? Era uma cidade portuária próximo à cidade de Corinto. E sobre a igreja de Cencreia, a gente não tem muitos dados sobre esse local, sobre essa igreja. Talvez, possivelmente, tá? Estudiosos dizem que era uma filial, como se fosse uma filial da igreja de Corinto.
e havia, portanto, ali uma íntima comunhão entre os irmãos dessas duas igrejas, em Cencreia e Corinto, tá? E o apóstolo Paulo, ao escrever a carta de Romanos, se você tiver sua Bíblia em mãos, Romanos 16, versículo 1 e versículo 2, conta a história de Febe. É apenas esses 2 versículos que cita ela. Paulo, quando escreve a carta aos romanos, a igreja que está ali em Roma, ele recomenda Febe. Ele destaca Febe. Ele destaca essa mulher. Paulo chama Febe de irmã e serva. E é interessante esse destaque aqui na mulher, principalmente pela figura da mulher, porque a gente sabe que naquele tempo a sociedade ela não valorizava as mulheres. As mulheres elas não eram lembradas, não eram reconhecidas pelas suas aptidões e pelas suas características. Só que perceba, Paulo, ele tinha uma alta consideração do trabalho de Febe, que é a mulher que nós vamos estudar hoje, do que Febe exercia para o Senhor Jesus. E quando Paulo, ele escreve a carta aos romanos, provavelmente da cidade de Corinto, onde ele estava, ele está ali encarregando Febe para entregar essa carta a Roma. Ou seja, quem está levando a carta, quando a gente lê ali, a gente entende que é a própria Febe que está levando essa carta a pedido de Paulo. E ela estava chegando ali em Roma, provavelmente ela estava chegando em Roma, e ela precisava também dessa recomendação para exercer o seu ministério nessa igreja. Então, olha que coisa mais linda, gente. A gente vai ler agora a palavra para entender o que está acontecendo aqui, tá bom? Irmã Rose, ô Glória, seja bem-vinda. A paz do Senhor Jesus. Irmã Raquel também, seja bem-vinda. Gente, quem eu não falei o nome aqui, coloca aí seu nome, tá bom? Irmã, mas que a irmã Raquel, seja bem-vinda. Rafaela, ô Glória, seja bem-vinda, que Deus abençoe sua vida. Hoje nós estamos falando sobre Febe, tá bom? E a gente tá falando aqui que Paulo recomendou Febe, tá lá no Romanos, a gente vai ler agora, 16, versículo 1 e 2, tá? Vamos ver essa recomendação explícita aí do apóstolo Paulo. Diz assim a palavra do Senhor. Quem tiver a Bíblia aí na mão, recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que recebais no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. E de mim, inclusive. Na minha outra versão aqui da Bíblia tá falando assim, ó. Para que recebais no Senhor como convém aos santos e ajudais em qualquer coisa de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Olha que coisa linda, né? Então, a paz do Senhor, irmã Elba. Ô, Glória, fico feliz em ver vocês aqui. Gente, eu tava com muita saudade. Na verdade, eu acho que eu já tô chorosa, porque quem entrou agora, né, essa é a nossa penúltima live, gente. Semana que vem vai ser a nossa última live. Estamos aí concluindo hoje a nossa 49ª mulher da Bíblia. E aí vamos pedir orientação do nosso Senhor Jesus. Eu já tô com meu coração assim, já sentindo falta de vocês. De verdade, até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos falar aí 50 mulheres da Bíblia. Tô muito feliz. E isso não seria possível se não fosse vocês aqui, tá? Depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. Então, voltando aqui para ela, Paulo agora recomenda Febe. Pelas características, gente, isso me chamou muita atenção. Mesmo a Febe aparecendo na Bíblia apenas uma única vez, que é nesse texto que nós acabamos de ler, Febe deixou aqui uma preciosa contribuição ao cristianismo, principalmente daquele tempo e também para os nossos dias de hoje. Febe, nesses 2 versículos a gente consegue perceber que Febe ela se envolveu com a obra, Febe ela se dedicou, Febe ela protegeu, Febe ela auxiliou, Febe ela viveu um evangelho na prática. Que exemplo, que o exemplo de Febe venha inspirar eu e você nesse tempo, nesse ano que vai iniciar, nesse final de ano que ainda tem aí mais alguns dias para a glória do nome do Senhor.
em um tempo em que as mulheres não tinham muita expressão, Febe é uma mulher que se destaca no seu tempo, sendo, portanto, agora mencionada. Gente, ela foi mencionada pelo apóstolo Paulo nessa surpreendente carta. Eu não sei se vocês sabem, mas a carta de Romanos foi quem inspirou Martinho Lutero a pregar aquelas 95 teses. E hoje a gente ter aí exatamente o protestantismo, a gente ter aí, porque a igreja naquele tempo começou a ficar presa ao catolicismo, ficar presa a indulgências, ficar presa, porque só quem tinha acesso às escrituras ficava ali, ó. E aí eles começavam a não falar de forma clara o que estava contido nas escrituras. E aí a carta de Romanos, quando Martinho Lutero leu essa carta é transformadora. Foi isso que motivou ele a pregar um evangelho verdadeiro, genuíno, para ninguém mais enganar a gente. Porque a palavra de Deus é verdade, é suficiente. Então a carta de Romanos é uma carta doutrinária. É uma carta que fala do amor de Cristo, do que ele fez, da graça genuína do Espírito Santo, de Jesus por nós. Então, Febe, ela foi mencionada nessa carta, gente. Ela marcou uma geração com o seu serviço em favor do outro. Dessa forma que o apóstolo Paulo, ele se encarrega de escrever a respeito de Febe, enviando uma solicitação de amparo e de apoio aos seus serviços quando ela chegasse lá. E aqui eu já começo com um aprendizado, e você sabe, pode ser que doa, mas é importante para a nossa vida, tá bom? Larissa, seja bem-vinda. Deixa eu ver mais quem entrou aqui na nossa live. Acabamos de começar, tá bom? Quem eu ainda não citei o seu nome aqui, sejam todos bem-vindos. Que Deus abençoe. Estamos falando hoje na nossa penúltima live sobre Febe, tá bom? Então vamos lá. A pergunta é: será que o seu líder pode confiar em você? Será que o seu líder pode te recomendar? Andréia, ô Glória! Obrigada, Andréia, porque aparece aqui Cosméticos Liberty. Aí eu não sei quem é. Obrigada! Estamos juntas aqui nessa live para a glória de Deus. A pergunta é: será que o seu líder pode te recomendar? Será que o teu pastor pode te recomendar? Será que alguém do seu trabalho pode te recomendar? A palavra recomendar é o mesmo que indicar alguém ou algo como uma pessoa que tenha qualidades, como uma pessoa boa, que tenha qualidades. É como Paulo dissesse assim: eu não posso ir hoje para a igreja lá em Romanos, mas eu posso mandar Febe, porque Febe tem as qualidades semelhantes às minhas. Febe tem as características iguais às minhas. A pergunta é: será que você pode ser recomendada pelo teu líder, pelo teu pastor? Agora, o que marca Febe ser essa mulher tão especial? E eu aprendo aqui 4 verdades, eu quero compartilhar com você. Glória a Deus, irmã Leila, seja bem-vinda à paz do Senhor Jesus. A primeira que eu aprendo com ela: Febe tinha disposição em romper com as barreiras da sua época. E eu e você precisamos aprender a romper com as barreiras da nossa época. Febe, como eu disse aqui, viveu num mundo completamente difícil do mundo que eu e você a gente vive hoje. Naquela época, a mulher ali, ela era apresentada com uma postura bem diferente da postura que a gente vê hoje. E, primeiro, na maioria dos lugares ali, gente, Febe não podia se autorrepresentar. Ela precisava do seu marido, de um parente para fazer isso. Ela não poderia ter ali propriedades, ela não poderia manifestar-se em público e nas sinagogas. Ela era mais contida. A mulher naquela época ela era mais contida. Então entenda uma verdade, para a gente aprender alguns aprendizados, para a gente ter alguns aprendizados, para não ficar redundante, para a gente ter alguns aprendizados sobre a vida dela. Primeiro eu preciso que você entenda que essa não era uma regra geral para todos os lugares. É claro que em alguns governos ali podia, outros governos não. A gente sabe que na cultura judaica dos hebreus não podia. Então, talvez você aí possa estar falando assim: ah, isso é preconceito, Karine. Não, eu não diria que é preconceito. Eu diria que se tratava de um costume da época.
Então, sempre quando a gente vai fazer a leitura da Bíblia, a gente precisa lembrar e entender qual era o costume, qual era o povo, quais eram as características daquele cenário, daquele contexto, para a gente poder aplicar para a nossa vida. Hoje a gente vive num mundo bem diferente, numa sociedade onde a mulher ela tem uma postura bem diferente daquela época. Hoje a mulher ela trabalha, ela é empreendedora, ela consegue aí ter um momento de fala, ela tem voz. Você vê mulheres nessa parte de governo. Você vê mulheres aí, tivemos uma presidenta, né, que fala, presidente, então assim, você vê mulheres galgando cargos, posições especiais, mas naquela época, gente, era difícil. Então você vê Febe tendo disposição para romper com as barreiras da sua época. Então que você venha entender e aprender a ser uma Febe nos dias de hoje. Eu não sei qual é a barreira que você está enfrentando, mas Deus está falando que você venha precisar ter disposição igual eu teve. Então, para a gente entender a grandeza de Febe, é preciso olhar para a sua época e pensar o quanto que ela teve que lutar, o quanto que ela teve que arriscar a sua vida para que ela viesse ser reconhecida e recomendada pelo seu líder. E isso é forte demais. Então, Karine, o que eu aprendo aqui? Primeiro, lá vai. Se queremos vencer algumas áreas, temos que ter disposição de romper com as barreiras que está aqui diante de nós. Existem barreiras que estão diante de nós. E se a gente quer vencer, não sei, talvez seja na área profissional, talvez seja no seu ministério, talvez seja na área familiar, eu não sei quais são as barreiras. Mas nós precisamos olhar e quebrar essas barreiras aí, ter disposição para romper. Talvez quebrar paradigmas, porque dizem que não podemos tantas coisas. Só que nós precisamos lutar contra leis injustas. Se a gente vê que é algo que não está de acordo com a palavra, com o princípio, que nós venhamos a partir de hoje romper. Não ter medo de falar, não tem medo. A pergunta é, quais são as barreiras que você tem ainda nesse ano de 2022 que você precisa vencer? Porque tem muita gente que não rompeu, que não viveu o extraordinário de Deus nesse ano, que fez um monte de pedido lá. A listinha estava grande. Não, esse ano eu vou ler a Bíblia toda, esse ano eu vou orar, esse ano eu vou... Botou um monte de pedido, só que não rompeu. Quais são essas barreiras que você precisa vencer, que você botou na virada do ano e não aconteceu? Eu preciso dizer isso para você. Não se dê por vencido. Talvez uma delas você não tenha conseguido cumprir. Talvez diante da situação, gente, esse ano eu enfrentei um momento de luta, de perda. Eu não sei qual foi o momento de luta e de perda. Só que isso me deixou por um tempo muito entristecida e eu achei até que eu iria paralisar. Eu falei, Senhor, será que eu vou aguentar levar, Senhor Deus, essa live todo sábado? Deus sabe aqui como é que foi a luta da gente desde o mês de maio em diante para continuar, mas eu cheguei até o final. Então, quais são as situações que você tem aparentemente enfrentado que, ao seu ver, não tem solução? Só que no final de contas, eu preciso dizer para você que eu e você, nós cremos num Deus do impossível. E Ele nos ajudará na nossa causa, na nossa caminhada. Se você for sincero, se você for fiel nos princípios, se você for justa, Deus, Ele é o Deus do impossível. Então, que você venha hoje nessa live refletir, colocar lá os próximos pedidos aí para 2023. Senhor, eu não consegui nessa área por conta disso, mas eu creio que 2023 eu vou romper. Independente da barreira, independente da dificuldade. Febe, ela venceu o seu tempo. Ela venceu o preconceito que existia, vamos usar assim esse termo, das mulheres naquela época. Segunda coisa que eu aprendo com Febe, a disposição em servir. Disposição em servir. O apóstolo Paulo aqui nos impressiona quando ele mesmo diz assim, ó. Ela mesmo tem sido de grande ajuda a muitos, incluindo a mim. Gente, o apóstolo... Tem noção? Quando eu li isso aqui, eu falei, tem noção do que o apóstolo Paulo falando que ela tá ajudando a ele? Que ela tem servido a muitas pessoas, mas também a ele. Febe foi uma mulher que marcou a sua geração, marcou a vida de outras pessoas, tudo porque ela serviu. Vai doer agora, mas eu preciso falar. Sabe qual é o nosso problema?
É o nosso egoísmo espiritual. Agora eu quero ver se alguém vai dar glória aí. Esse é o nosso problema, egoísmo espiritual. Karine, o que é isso? Ô, pastora Rosa, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus pela tua vida. Obrigada pelo carinho, por estar aqui conosco. Tava com muita saudade. Irmã Raimunda, a paz do Senhor Jesus. Cadê o Glória? Glória foi embora, pastora Renata. Foi embora. Meu Deus. Não é, irmã? Então, esse é o nosso problema. O nosso egoísmo espiritual. Por quê? Porque muitas das vezes a gente quer um evangelho exclusivo. Muitas das vezes a gente ouve uma palavra, a gente ouve uma live, a gente quer pertencer, a gente quer receber, não é? A gente quer um evangelismo exclusivo. A gente quer pra gente, a gente quer se alimentar. Só que a gente precisa entender que o evangelho, ele só tem efeito se a minha vida está disponível em prol do próximo. Isso é evangelho é serviço. A minha vida, eu preciso deixar de querer pra mim, pra servir o próximo. Isso é evangelho. E muitas das vezes as pessoas, elas vêm aqui e têm um egoísmo espiritual. Só que é pra si. Então, esse é um princípio, Deus. Esse é um princípio, gente. Quando a gente cumpre com princípios, quando a gente honra princípios, Deus cumpre promessas na nossa vida. Então tem promessas que estão paradas na nossa vida, na nossa caminhada, porque existem princípios que você até sabe, só que não tem praticado. Então, a gente quer muitas das vezes esse evangelho exclusivo, uma palavra para o nosso momento, para a nossa vida. Só que a gente precisa lembrar que devemos servir o próximo no que ele precisa. Você sabe o que a irmã que está aí do outro lado precisa? Você sabe o que a irmã que está aí precisa? Às vezes ela precisa de uma oração, precisa de um abraço, precisa de uma palavra, precisa de ânimo. E você está dando isso para ela? Você está orando, intercedendo por ela? Gente, a gente sabe o quanto que é difícil hoje, no dia de hoje, a gente ajudar uma pessoa. A gente sabe. E Febe nos ensina que quando cumprimos princípios de Jesus servindo ao próximo, não tem como esse detalhe passar desapercebido por Deus. Deus está falando para alguém que de forma muito clara, quando você cumpre esse princípio estabelecido, não tem como a tua vida não se destacar. Não tem como a tua vida não ser reconhecida. Não tem como você não ser recomendada. Não tem como o seu nome ser esquecido. Gente, Febe, o nome dela foi citado na Bíblia. Quantas mulheres a gente estudou aqui? Aí eu vou falar assim, gente, a gente não sabe o nome dessa mulher, é desconhecido. Mas Febe, o nome dela foi citado. Glória a Jesus. Então entenda, quando a gente cumpre princípios, ajudar o próximo, ensinar o próximo, servir ao próximo, não tem como esse detalhe passar desapercebido. E eu fico imaginando como o apóstolo Paulo foi achar essa mulher em uma pequena igreja aos arredores de Corinto. Gente, ele ainda dá um lugar em destaque para essa mulher na carta que ele escreve para a epístola, nessa carta que ele escreve para Roma. Tem noção? Ele está eternizando o nome Febe na história da vida, na história cristã, na história da igreja. Essa mulher aqui, Febe, eu recomendo. A pergunta é, o que você tem feito para isso? O que você tem feito para isso? Existem tantas pessoas que marcaram tantas épocas e tantas gerações, pessoas simples, mas que influenciaram pessoas com a sua vida. Quem é você? Vai doer, mas eu preciso falar. Quem é você? Você é a pessoa que influencia ou você é a pessoa que é influenciada? Você é a pessoa que faz a diferença aonde você vai, aonde você pisa, as pessoas conseguem guardar o seu nome, ou você é influenciado, você vai com o que os outros falam. E às vezes nem tá, o que a pessoa tá falando nem tá de acordo com a palavra de Deus e você tá lá. Você é quem decide o que deseja ser. Você é quem decide o que deseja ser. É quem decide o que você deseja ser. Se você vai influenciar ou você vai ser influenciado. Febe desejou naquele tempo romper com as barreiras e decidiu ser uma influenciadora de pessoas. Ela decidiu marcar a história da igreja. Uma mulher marcando a história da igreja no tempo dela. A paz do Senhor Jesus, irmã Ruth.
Irmã Marise, ô glória, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Estamos falando sobre Febe. Vem com a gente aí até o final. Então, gente, de acordo aqui com o comentário hebraico no Novo Testamento, Febe, ela foi chamada como uma pessoa que cuida das tarefas práticas do dia a dia relacionados ao andamento de uma sinagoga. É como se fosse uma pessoa que cuida da igreja. Então, tudo que está relacionado ali à sinagoga, ela cuida. Talvez seja a limpeza, a organização, talvez, não sei, tudo relacionado ao andamento ali da sinagoga para que as pessoas pudessem chegar lá e tá tudo pronto para eles ali aprenderem a palavra de Jesus. Tanto que quando você vai estudar essa palavra que Paulo cita, serva, no original é equivalente no grego a diáconos, e que pode ser entendido aqui como servo ou obreiro. Então, no sentido geral, era esse termo aqui que Paulo usou para dizer quem era Febe. Isso quer dizer que Febe, ela passou a ser reconhecida como uma diaconisa. Ela tinha todos os atributos de 1 Timóteo 3, versículo 8 ao 13. E eu vou falar rapidinho aqui só para você entender. Por ele usar essa palavra aí no grego, tá? A palavra diáconos, servo. Olha o que Febe era, só para você entender. 1 Timóteo 3, do 8 ao 13, diz assim. 1 Timóteo fala exatamente como um diácono deve ser. Tá? Fala ali as qualificações de um obreiro, de um diácono. O que ele precisa ser para se tornar um diácono. Então eu entendo que Febe, por Paulo ter chamado ela de diaconisa, de serva aqui, e usando essa palavra, porque quando você vai estudar, tem outras palavras que também utiliza para a palavra servo. Só que nesse contexto aqui, Paulo usou a etimologia da palavra exatamente diácono, ou seja, mostrando que ela era uma diaconisa naquele tempo na igreja. Tá bom? Então, olha o que diz em 1 Timóteo, se você tiver sua Bíblia aí, você abre para me acompanhar, 3, do 8 ao 16. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos. Então, a gente entende que Febe era honesta. Não de língua dobre. Sabe o que significa língua dobre? Falar mal do próximo, blasfemar, dizer palavras de maldições, falar palavrões. Tudo isso é uma pessoa que não pode, se uma pessoa faz isso, falar mal do próximo, blasfemar, falar palavras ruins de maldição, palavrões, ela não tá apta para exercer o trabalho de diaconato na igreja. Ela não tá apta. Então aqui ele tá dizendo aqui, ó, não ser de língua dobre. Então, entenda, Febe não tinha língua dobre. Febe não falava palavras de baixo escalão, não blasfemava, não fazia maldição. Essa é a Febe. E olha só, e continua. Não dada vinho, ou seja, ela não bebia vinho. Não cobiçosos de torpe ganância. O que é isso? O que significa isso? Uma pessoa que tenha ganho desonesto, uma pessoa que furta, que rouba, ganho desonesto. Então, Febe, olha as características que Paulo está colocando para ela. Guardando o ministério da fé numa consciência pura, e também estes sejam os primeiros provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis, da mesma sorte as esposas sejam honestas. Agora tá falando das esposas do diácono, como é que deve ser? Honestas, não maldizentes, sóbrias, fiéis. Então, Febe era isso tudo. Os diáconos sejam maridos de uma única mulher e governe bem os seus filhos e sua própria casa. Ou seja, a gente quando olha isso aí, a gente percebe todas as características. Por Paulo ter usado essa etimologia de diácono para falar de Febe. Porque os que serviram bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição. Olha que coisa linda. E muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui, gente? Com essa verdade aqui, e eu não sei se você vai continuar me amando, gostando de mim, se você vai dar glória nessa live, mas eu espero que dê. Então vamos lá. Sabe o que eu aprendo aqui? Que a disposição em servir deve ser uma característica comum na minha vida e na sua vida. A gente precisa ter disposição para servir. Isso deve ser uma característica que deve ser encontrado na vida daquelas pessoas que um dia disseram que acreditam em Jesus, que aceitaram a Jesus, que se encontraram com Cristo.
Então guarde essa verdade. Princípios são importantes porque funcionam como um mapa, permitindo você tomar decisões sábias. Princípios são importantes. O problema é que tem muita gente aí, nem aí para os princípios da palavra de Deus. Princípios, ele vai fazer a gente, como um mapa, permitindo a gente tomar decisões sábias. Princípios que fazem morada na minha vida e na sua vida se transformam em valores. E sabe qual é o problema? É que tem muita gente achando que é servo, achando que é diácono. E aí eu não falo agora do diácono no serviço local da igreja, mas eu falo diácono como servo, em servir ao próximo. Porque você tá cheio de atividades. Karine, não entendi, vou falar rasgado. Você ter atividade na igreja, você ter atividade em algum lugar, você tá ali o tempo inteiro tendo atividade, hoje eu vou pra não sei aonde, vou fazer não sei o que, ou então tem um monte de... Gente, isso dá uma impressão que você tá com Deus. Isso dá uma impressão que você tá com Deus, mas são apenas atividades. E eu preciso dizer isso de forma clara. São apenas atividades. Nem sempre serviço, ou seja, atividades, é sinal de intimidade. Não sei se você ainda vai me amar. Nem sempre serviço é sinal de intimidade. Nem sempre atividades é sinal de intimidade. Então entenda, gente, é necessário sim um equilíbrio. Serviço com humildade. Servir ao próximo, estar nas atividades, fazer as coisas da igreja, sim, mas como é que eu faço para equilibrar isso? Vida de oração, de leitura da palavra, de jejum. Gente, oração é o meio, é a forma de reacender a chama da sua intimidade. Oração, eu vou repetir, é o meio, é a forma de reacender a chama de intimidade. É a forma, é o caminho. Entenda, quando você trata intimidade como prioridade, você consegue, quando você trata intimidade como prioridade, você não consegue sustentar uma vida com Deus. Como assim, Karine? Eu vou te explicar. Quando você trata a intimidade como prioridade, você não consegue sustentar uma vida com Deus. E eu te explico, e eu te provo. Porque enquanto as coisas de Deus for prioridade, você deixa para segundo plano. Porque prioridade e necessidade são coisas distintas. Você fala e você sabe que precisa orar. Você até coloca o relógio para orar, mas você não levanta. Por quê? Prioridade, você até sabe. Mas quando chega na hora, você não faz. Porque não é a tua necessidade. Já percebeu, e eu vou falar rasgado, que tem muita gente que só ora quando o negócio aperta? Só vai pro joelho orar de madrugada quando o cenário tá caótico. Aí você começa a pedir oração pra todo mundo. Por quê? Porque é necessidade. Não é porque você tá tratando como prioridade, não como necessidade. No momento que a oração for a nossa necessidade, você vai conseguir sustentar uma vida com Deus. Mas enquanto você levar a tua vida com Deus como prioridade, você não sustenta uma vida com Deus. Porque Deus não tem que ser a nossa prioridade, ele precisa ser a nossa necessidade. Você consegue entender isso? Consegue entender a diferença dessas duas palavras? Ah, porque Deus é minha prioridade. Sim, ele deve ser a nossa prioridade. Mas enquanto você tratar ele como prioridade, ele nunca vai ser a sua necessidade. Gente, sem Deus a gente não pode fazer nada. Sem ele nada podemos fazer. Sem ele eu não posso falar aqui. Sem ele você não pode existir. Sem ele você não acordava hoje. Sem ele você não estava aqui. Ele é a nossa necessidade. Ele é o ar que a gente respira. Ele é tudo em nós. Ele é a nossa necessidade. O problema é que tem gente colocando um monte de coisas acima da necessidade. Acima de Deus. E aí usa uma palavra bonita. Eu priorizo as coisas de Deus. Prioriza mesmo, irmão. Prioriza mesmo. Vou falar rasgado. Você sabe que eu gosto disso. Pequenas distrações prazerosas podem ocupar o seu tempo e te afastar de Deus. Pequenas distrações prazerosas podem ocupar o seu tempo e falar de Deus. Karine, não entendi. Tem gente que aguenta 3 horas de série no Netflix. Estou cansada.
Vou assistir um filme, vou ver uma série para distrair minha cabeça, mas não aguenta 30 minutos de joelho orando. Qual é a tua prioridade? Qual é a tua necessidade? Fala para mim. Acabou, Glória? Você me ama ainda? Comenta aí, gente. Terceiro, que eu aprendo com a vida de Febe, sua disposição em testemunhar o evangelho através das obras. As obras de Febe, elas falaram mais alto que as suas palavras. As suas ações ecoavam mais forte, sei lá, do que o trovão. Pensa em algo que tem um barulho muito grande. Gente, as ações dela falavam muito mais alto, muito mais alto. O que eu aprendo aqui? Que suas atitudes lhe davam autoridade acima de qualquer título. As suas atitudes, as suas obras, o seu serviço dava para ela autoridade acima de qualquer título. A credencial era confirmada por quem ela era e pelo que ela fazia. Glória a Deus. Karine, não entendi, vou te explicar. Sabe qual é o problema? É que tem muita gente que confunde cargo, confunde posição, o ser, em ter títulos. E acha que isso é suficiente. Gente, ter títulos, ter cargo, isso não é sinal que você é alguma coisa. Ter títulos, eu vou repetir, ter cargos, ter posição, isso não significa que você é alguma coisa. Mas é o que você faz que vai determinar quem você é. É o que você faz que vai determinar o que você é. Porque você pode ter um título aqui bonitão, mas e o que você está fazendo? Você está honrando o título que você tem? O que você faz está condizente com o título que você carrega? Então guarde uma verdade para o seu coração. Intimidade não precisa ser posição. Intimidade não precisa ser cargo. Intimidade não precisa ser título, mas posição, mais cargo, mais título precisa ter intimidade. Intimidade não precisa de cargo, de posição e títulos. Mas posição, cargos e títulos precisa de intimidade. Olha o que Paulo escreveu sobre ela. Porque tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Paulo que falou isso sobre ela. A atitude de Febe aqui em proteger as pessoas, quando elas estão carentes de apoio, revela o porquê ela nunca pode ser esquecida. Pessoas vão lembrar de você, jamais vão esquecer o teu nome por aquilo que você fez por elas. O momento que você mandou uma palavra, o momento que você abraçou, o momento que você esteve para ela no momento difícil da vida dela. Gente, eu não vou esquecer. No dia do enterro da minha sogra, pastora Rosa tá aqui, pastora Renata, irmã Silvana, foram lá dar um abraço. Não tem como esquecer, gente. Atitudes falam mais do que palavras. Preciso ser grata a essas mulheres, preciso honrar essas mulheres, preciso falar o nome delas em público. Porque faz a diferença na vida de alguém. Então guarde isso. É a sua atitude, é o seu carinho, é o seu cuidado, é a sua ajuda, a sua disposição com os outros que vai fazer você ser lembrada. Glória a Jesus. Então Febe aqui, ela foi lembrada como ajudadora. Embora no grego, quando você vai ler essa palavra aqui, o significado dela, trazendo para o nosso português, é o mesmo que patrocinadora. Então, entenda, esse termo aqui é utilizado para alguém, patrocínio, é utilizado para alguém, um tipo de representante legal do governo romano. Então, quando Paulo escreve sobre ela aqui, mostra que ela como fosse uma representante legal. Então, a ideia aqui ao falar de Febe é demonstrar que ela havia ajudado e protegido a crentes mais fracos, ensinando e provendo as suas necessidades físicas. Essa foi a atitude de Febe. Isso foi o que Febe fez. Então, ela também tinha o cuidado com os enfermos, ajudando com certeza mulheres naquele tempo, o trabalho na igreja, como a gente já viu aqui. Então, sabe o que eu entendo aqui? Que é por isso que ela é merecedora da ajuda dessa igreja que agora está recebendo ela. Dessa localidade agora, onde ela vai começar a atuar. Por quê, Karine? Porque
honra está atrelada a serviço. Honra está atrelada a serviço. E eu quero liberar uma palavra para o seu coração. Se você pode, levanta suas mãos para receber uma palavra. Eu não sei aonde você está, talvez seja na cozinha, talvez seja no quarto, talvez seja deitada, talvez seja lavando uma louça. Eu não sei aonde você está nesse momento ouvindo essa mensagem. Mas se você puder, levanta a mão para receber uma palavra. Eu quero liberar, Deus colocou isso no meu coração quando eu estava preparando essa mensagem. Uma palavra para o ano de 2023 para sua vida. Existem portas que serão abertas para você em 2023. Existem portas, guarda isso, que serão abertas para você em 2023. Glória a Deus, eu recebo. Ai, o marido já recebeu aqui. Existem lugares que você vai vivenciar em 2023. Lugares que você ainda não pisou, mas você vai pisar em 2023. Existe honra pública chegando para você em 2023. Por que, Karine, isso tudo? Tudo por conta de um serviço que você prestou nesse ano de 2022. Tudo por conta da colheita que você fez, tudo por conta da semente que você plantou. Você vai colher agora em 2023. Tudo por conta dessa semente que você plantou em 22, talvez chorando com alguém, talvez ajudando a vida de alguém, dando uma palavra, um abraço, eu não sei. Tudo por conta do serviço que você prestou a outras pessoas nesse ano. Há uma honra sendo atrelada a serviço. Existem portas que vão ser abertas pelo teu posicionamento nesse ano de 2023. Foi a palavra que Deus colocou no meu coração para liberar para você nessa tarde. Glória a Deus. Eu sinto graça dele aqui. E eu recebo também essa palavra. A palavra aqui, gente, patrocinadora, indica que Febre havia utilizado muito também dos seus recursos materiais a fim de servir a igreja cristã, que se esforçava para se fazer crescer ali as igrejas dessa localidade. Sobretudo também em Sencreia, onde que ela habitava. Então, ela não foi só, ela também foi patrocinadora, ela também ajudou com seus recursos a igreja local, onde ela estava, e também as igrejas ali das outras localidades. Sabe o que eu aprendo? Eu estou terminando essa live. Qual tem sido a sua contribuição? Quem você tem patrocinado nesse tempo? Ainda dá tempo, ainda estamos no ano de 2022, ainda dá tempo de você patrocinar alguém, ainda dá tempo de você ajudar alguém. Gente, Paulo, vou falar de novo. E ajudeis em tudo de vós vier a precisar. Paulo está pedindo para que a igreja que venha acolher ela agora, que venha receber, venha também ajudá-la em tudo que ela precisa. Existem pessoas que vão te ajudar nesse ano de 2023 em tudo que você precisa. Existem pessoas que Deus vai colocar na tua caminhada, na tua história, para mudar o rumo de 2023, que vão te ajudar em tudo. Ah, eu não disse em algumas coisas. Paulo disse em tudo que você precisar. Servas de Deus como Febre precisam uns dos outros. Uns dos outros, que apoiem o seu trabalho missionário. E eu tenho aqui, não tem como falar o nome de ninguém, porque todas vocês me apoiam. Então, se eu falar e esquecer o nome de alguém, eu vou estar sendo injusta. Mas eu tenho pessoas aqui que me apoiam em oração, pessoas que me apoiam fisicamente, indo comigo até os lugares que eu vou ministrar. Tem pessoas aqui que me apoiam intercedendo, me ajudando financeiramente, abençoando. Eu tenho vários tipos de pessoas aqui. E eu dou glória a Deus, graças a Deus pela tua vida. Gente que me dá presentes, que enfim, abre portas para mim. Então eu sou grata a Deus por cada uma de vocês, porque vocês têm sido meus patrocinadores, vamos dizer assim. E talvez seja através de você, irmã. Agora eu quero falar de você, não de mim. Talvez seja através de você. Como, Karine? Com uma cobertura de oração, intercessão, talvez um apoio financeiro, com palavras, com um ombro amigo. Existem muitas formas de você ser Febre. Existem muitas formas de você poder ajudar. Existem muitas formas de você poder se comprometer com essas pessoas. Agora, deixa eu falar uma verdade por seu coração. Quem não se compromete com a obra, com o reino, quem não se compromete em servir ao próximo, abre mão de resultados. Abre mão de resultados. Então guarde uma verdade. Deus determina a nossa grandeza. Deus determina a nossa grandeza pela quantidade de pessoas que servimos.
e não pela quantidade de pessoas que nos servem. Deus determina a nossa grandeza pela quantidade de pessoas que servimos e não pela quantidade de pessoas que nos servem. O problema é que muitos estão procurando a igreja para ter oportunidade para falar. Muitos estão procurando para ter oportunidade de microfone, de ter status, de ter fama, quando eu e você deveríamos buscar as igrejas, buscar o próximo com a oportunidade de servir. Servir. Quer ouvir uma palavra dura? Mas eu preciso dizer aqui, sabe o que significa hipocrisia? É a nossa língua falar uma coisa e a nossa vida falar outra. E as nossas atitudes falar outra. E por último, para encerrar essa live, quarto ponto, Febe, a sua disposição em encarar e superar os desafios. Febe, ela tinha disposição para encarar e superar os desafios. Exatamente, pastora Graça, o importante é servir. Ô, glória! Fico feliz quando eu vejo vocês aqui comentando. Toda glória, toda honra ao Senhor. Na epístola de Romanos, quando ela foi escrita, Paulo dirigiu essa epístola à igreja de Roma. Isto quer dizer que o trabalho de Febe não ficava restrito somente à sua igreja local. Ela viajava ali para outras localidades a fim de encorajar e encarar desafios maiores. O fato dela ser uma mulher, e a gente já falou sobre isso aqui, numa época bastante difícil para as mulheres tinham uma situação delicada, ela não se conteve, gente. Febe, ela superou os seus limites e ela encarou novos desafios. E Deus está chamando mulheres hoje aqui para encarar novos desafios. Para não ter medo do cenário que vai vir em 2023. Que a sua posição desconfortante, Febe, ela estava numa posição que era desconfortada. Mas que a posição que ela estava de desconforto ali não limitou a ação dela. Então, eu não sei qual é a situação que você está vivenciando. Talvez seja uma posição que você, ao seu olhar, está doendo, está machucando, está ferindo. Mas que isso não venha limitar a sua ação. Nesse mundo aí marcado pela competitividade, pela desigualdade. É difícil sair da zona de conforto e encarar a situação, mas Deus está chamando hoje mulheres, nesse ano de 2022, para sair da sua zona de conforto, para sair do seu mundinho, do seu cenáriozinho e não ter medo de encarar problemas, desafios. Ela estava saindo de uma região, estava indo para outra região. Então Deus está falando, eu vou movimentar pessoas, mas eu preciso que você não tenha medo de sair da sua zona de conforto e encarar a situação. Talvez a sua situação hoje seja um caos. Talvez tenha alguma área destruída, algum sonho arrasado. Talvez você não tenha mais expectativa. Talvez as metas que você botou para 22 e você não conseguiu cumprir. Você não quer nem repetir essas metas para 2023. E aí você está muito preocupada. O que você vai fazer no ano de 2023? Eu não sei qual é o seu caso. Mas Febe, ela não se contentou. Ela não se curvou diante da situação que ela estava. E Paulo a recomendou. E sabe qual é a palavra que Deus colocou no meu coração para dar para você, minha irmã? Você é muito maior do que a situação que você encontra. Você é muito maior que a situação que você encontra. O nosso Deus que a gente serve, ele é maior em tudo, em tudo. Então não tenha medo da situação que você encontra, porque Deus não perdeu o controle de absolutamente nada e ele é maior. Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que você pede para 2023, daquilo que você imagina para 2023. E para concluir a nossa live, Febe foi uma mulher extraordinária, alguém que superou os seus limites, que marcou o seu tempo. E é, portanto, um grande exemplo para a nossa geração. A sua disposição em romper com as barreiras da sua época nos deixa a lição que nada pode nos deter quando a gente decide avançar. Quando a gente tem disposição em servir outras pessoas, porque isso tudo, as nossas obras vão evidenciar o quê? O caráter de Cristo em nós. O que a gente faz vai evidenciar o caráter de Cristo. Que a sua vida hoje venha evidenciar o caráter de Cristo. Que a gente venha romper hoje com aquilo que está nos prendendo nesse mundinho tão pequeno e aparentemente confortável. Deus não te chamou para você ficar numa zona confortável aí na sua casa, não. É para você colocar a mão na obra, para você servir. É para você fazer a diferença nesse tempo. Glória a Deus. E assim eu encerro essa live de hoje.
Eu quero orar pela tua vida. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Amém. Ô, glória. Aleluia. Deixa eu ver aqui quem tá aqui nessa live com a gente. Ô, glória. Irmã Luciana, irmã Emily tá aqui com a gente também. Não sei, eu falo Emily, mas vem Nina. Eu tô confusa com teu nome, menina. Não sei se a Yara tá aí com você, eu quero agradecer pelo carinho. Irmã Tereza, irmã Ruth, ô glória! Intercessora, irmã Leila, Mulheres de Deus, irmã Esté, meu tio, Roberto, minha avó Maria, meu primo Felipe, um beijo, amo vocês. Irmã Ingrid, eu tô muito feliz por você estar aqui, eu tava com saudade já de vocês. Irmã Rose, glória a Deus, ó, palavra forte que a irmã ministrou lá, até botei lá no teu WhatsApp. Irmã Raimunda, paz do Senhor. Irmã Sônia, obrigada pelo carinho, pelo feedback. Irmã Diva, tá, gente, irmã Diva lá do Paraná, sempre fala, é bênção na minha vida. Irmã Matilde também, tá sempre aqui com a gente. Irmã Elba, tava com saudade, tava sumida, hein? Meu esposo Fábio, ô glória. Irmã Elaine, fico tão feliz em você estar aqui. Bênção na minha vida, pastora Rosa, irmã Rose, Jesus, pastora Graça, tô cheio de pastor aqui, meu Deus. Vocês são bênção na minha vida, pastora Renata, Raquel, ô glória, Helenise, meu Deus. Obrigada a todas pelo carinho, por terem ficado aqui comigo. Glória a Deus. Gente, eu quero dizer para vocês que essa foi a nossa penúltima live. Quem entrou aqui depois, né? Não consegui. Fernanda, ô glória. Fernanda entrou agora no final. Então, gente, acabamos. Próxima live será a nossa última live. Essa foi a nossa penúltima live. A próxima live vai ser Mulher Virtuosa, que é o tema central desse estudo. Mulher virtuosa, quem achará o seu valor excede ao rubis. Então, você é uma joia, você é uma mulher preciosa. A gente vai fechar esse ano com chave de ouro. Concluímos aí um ano de estudo sobre mulheres da Bíblia, e vamos completar aí 50 mulheres estudadas. Se você perdeu alguma, tá tudo salvo lá no canal do YouTube, tá também salvo aqui no Instagram. Eu quero dizer que sem vocês, sem Deus primeiramente, nada disso poderia acontecer. Por muitas das vezes eu falei, meu Deus, eu vou desistir, mas vocês me fizeram permanecer e eu quero agradecer o carinho. E na live que vem eu quero agradecer a todas. Eu tenho certeza que vai ser bênção. E eu gostaria muito que todo o grupo Mulheres da Bíblia, eu queria ver 100 pessoas aqui nessa live, para a glória de Deus. Eu queria poder agradecer a cada uma de vocês por cada pessoa que esteve aqui, que ministrou, sabe? Por tudo aquilo que a gente aprendeu juntos. Eu não sei qual vai ser o que Deus vai fazer pro próximo ano, se vai dar alguma direção em outro estudo, mas praticamente a gente estudou quase todas, se não todas as mulheres da Bíblia. Acho que a gente não estudou porque não tem muita citação, não fala, não tem um texto para a gente poder ali trabalhar esse texto e aprender, mas praticamente a gente falou sobre todas as mulheres. Eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade, eu quero agradecer a todas pelo carinho de vocês. Tô muito feliz por isso, muito obrigada, sem palavras. Vamos orar pra gente finalizar, tá bom? E se você puder, sábado que vem, 3h07, estaremos aqui para falar da nossa última live em agradecimento. Vai ser uma live especial de encerramento, Deus assim permitindo, tá bom? Vai ter coisa boa aí pra glória de Deus. Dizer que terça-feira continuamos aí o nosso panorama bíblico, eu e meu esposo, seguindo aí o panorama bíblico, falamos sobre 1º e 2º Samuel, agora a gente vai entrar no livro de Reis, tá bom? Então vem com a gente aí. Lembrando que na quarta-feira de madrugada temos a live de oração, a oração da madrugada, 3h07 da manhã, tá bom? Precisamos orar nesse tempo, gente. É isso. Feche os seus olhos. Pai, graças te damos pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Pai. Porque sem ti nada podemos fazer. Nós queremos nesse momento te exaltar e te bendizer, te agradecer, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui a sua mão tem nos sustentado, tem nos suprido, Senhor Deus. Obrigado pelos ensinamentos e pelos aprendizados de hoje, Senhor Deus, dessa mulher chamada Febe. Pai, que não venha ser apenas, Senhor Deus, palavras, mas que venhamos, ó Pai, cumprir, ó Pai, esses princípios, esses aprendizados, ó Pai, e que possamos, ó Pai, ser reconhecida, Senhor Deus, pela tua graça e bondade, ser recomendada, Pai, para que a tua obra não venha parar. Nos envia, Senhor Deus, nesse tempo, destrava, Senhor Deus, pessoas, ministério, tira pessoas
pessoas da zona de conforto no dia de hoje, Pai, que venham cada uma que romperam, Pai, com as barreiras que tem aprisionado, que tem prendido para a honra e glória do teu nome. Movimenta vidas aqui. Abra, Senhor Deus, portas, Senhor Deus. Pai, coloque em lugares de honra, sopre o nome, Senhor Deus, e o teu nome seja exaltado e glorificado a todos que estão aqui conosco. Eu quero te agradecer por isso, por cada mulher, Pai, por cada pessoa que está aqui, Senhor Deus, conceda uma bênção especial, Senhor Deus, também aos homens, a cada lar representado aqui. Eu quero te agradecer, Pai, muito obrigada pela vida das minhas irmãs, por estarem apoiando esse trabalho, Senhor Deus. Eu quero te agradecer. O Senhor sabe o quanto meu coração está grato. Eu não imaginei, Senhor Deus, que eu conseguiria chegar até esse dia de hoje, mas o Senhor permitiu. E eu quero te agradecer. 1 ano, Senhor Deus, fazendo de estudo sobre as mulheres da Bíblia. Muito obrigada, Pai, muito obrigado. Assim te agradeço nessa tarde e o teu nome seja exaltado e glorificado em nome de Jesus. Amém, gente? Um beijo a todas. Eu estou morrendo de saudades, tá? Que Deus abençoe cada uma de vocês. Paz de Cristo, paz do nosso Senhor Jesus. Um ótimo final de semana, tá bom? E até sábado que vem com a nossa última live para a glória de Deus, tá bom? É isso. Um beijo, paz. Irmã Elba, Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus, irmã Rose.